Eu tô no meio da influência digital há mais ou menos 8 anos. Só que, assim, levando mais a sério, acredito que de 2018 para cá. E aí, eu passei por uma transição de carreira. Nesse momento de crise de identidade, eu me recolhi muito. Então, eu fiquei muito insegura, eu fiquei me perguntando, será que eu estou fazendo o que realmente me dá vontade, ecoa? E como eu já, de certa forma, já tenho uma experiência com a influência digital, tanto porque eu busquei, de fato, me profissionalizar para fazer uma boa publicidade, para fazer ali, para gerar uma conexão com a minha comunidade, que era extremamente importante, em primeiro lugar. Então, dentro dessas características, eu comecei a pensar no que, de fato, eu poderia ser boa. Então, eu comecei a juntar as características. Eu sou boa em me comunicar, eu tenho uma excelente comunicação, eu sou muito boa em criar conteúdo, em direcionar conteúdo. E por que não transformar a minha narrativa no meu propósito e naquilo que eu quero ser? Então, Franci, a minha história, basicamente, o meu profissional, ele é baseado na minha história. Então, de onde eu saí para onde eu cheguei, é como se eu fosse o meu próprio case. Sim, você é seu próprio produto, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que fica muito clara. Até quando eu levo em palestras, que eu coloco ali uma foto do meu antes e do depois, as pessoas, elas olham e dizem assim, não é possível. Eu falei assim, é totalmente possível, porque alguém que é perdido na própria identidade, você olha, você nem reconhece o semblante, você vê duas pessoas diferentes, por mais que seja a mesma pessoa. Então, dentro dessa situação toda, eu olhei e pensei, vou transformar o meu conhecimento, tudo que aprendi nesse ano, e vou ensinar pessoas a levarem esse posicionamento, só que não de uma forma robotizada, não de uma forma fake, mas de uma maneira que ela transpareça a essência dela de fato. Porque hoje em dia, Franci, eu vejo um mercado muito saturado de pessoas que estão ali enchendo linguiça para vender e não estão muito preocupadas em se conectar. Só que para você ter ali aquele resultado financeiro, você precisa gerar uma conexão que é verdadeira. Porque hoje o público amadureceu muito dentro da internet. O consumidor na internet amadureceu muito. Então, a forma que você leva o seu conteúdo, ele já analisa aquele conteúdo, se é genuíno, se tem uma verdade naquilo dali. Ele já consegue perceber, não é como antes. Então, assim, quanto mais for teu, quanto mais tiver da tua persona, do teu eu, da tua narrativa, melhor. Porque o vender é apenas a consequência da conexão que você gerou. Porque daí, se você criou essa conexão, o que você levar para o teu público, ele vai consumir. Não adianta. Com certeza. E então, quando uma cliente chega para você, dizendo, Gi, eu estou lá na internet, ou eu quero entrar, e eu não sei o que fazer e tal, explica para a gente como é que acontece esse processo. Pronto, perfeito. Hoje, eu atuo na linha de consultoria com clientes trabalhando essa parte de marca pessoal, brand pessoal. E eu trabalho de uma maneira até um pouco diferente, porque eu gosto de descobrir a essência da pessoa. Porque que é que eu entendo? Se você é confusa consigo mesma, se você é perdida com você mesma, no sentido de, não sei o que é que eu quero fazer, não sei de que forma eu quero me posicionar, não sei que conteúdos eu quero levar para a internet, não sei, estou perdida comigo mesma. Se você ainda está dispersa, dificilmente você vai conseguir levar um posicionamento que firme na cabeça do seu público. Então, antemão, o meu processo com essa cliente é conhecer a história dela. Qual é o teu propósito? Qual é a tua narrativa? Vamos lá, vamos entender essa trajetória do começo. Como foi que você começou? Se já teve um começo, se você está querendo começar agora. E de que forma a gente pode transmitir isso de uma maneira intencional e, em determinados momentos, de maneira estratégica. Então, primeiro, eu vou lá na essência dela. Às vezes, até num cunho mais, assim, psicológico, de entender e a gente perceber se tem ali alguma coisa, algum tipo de bloqueio. Exemplo, muitas pessoas, elas querem estar ali presente no digital, mas elas têm dificuldade de se comunicar. São pessoas que falam muito bem em público, mas que quando liga uma câmera, ela trava. Então, eu sempre procuro entender, mas vamos lá, vamos entender. Em algum momento da sua vida, você já passou por alguma experiência de ser silenciada, de repente, quero falar e foi interrompida, e aí você se sentiu acanhada com aquilo dali, ou de repente foi fazer uma apresentação na escola, na faculdade,
e riram de você. Isso vai gerando traumas no nosso cérebro e isso cria bloqueios de comunicação. Então, até nisso eu tenho que ser muito minuciosa, porque para aquele cliente, para aquela cliente levar essa narrativa de uma forma clara, no tom de voz dela, ela tem que conseguir passar isso para o público. Então, eu vou bem nessa raiz da essência para a gente entender, até porque se houver a necessidade de se aprofundar em algo mais desse lado psicológico, eu sempre digo, olha, é interessante você procurar uma terapia para você entender um pouco mais por que desse bloqueio de comunicação, por que você sente esse frio na barriga, essa insegurança na hora de fazer uma apresentação, uma palestra, ou de ter uma conversa difícil. Então, assim, eu sempre faço toda essa análise. Baseado nessa análise, a gente faz toda uma anamnese, toda uma construção ali, como se fosse um currículo daquele cliente, para a gente entender e ali a gente começar a construção do brand dele. Qual é a tua narrativa e como é que a gente vai levar ela de uma maneira intencional dentro da rede social. Com a tua personalidade. E aí, depois que vem o posicionamento, porque o posicionamento, ele vem de uma narrativa já firmada. Eu já tenho aqui, eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu nicho, eu tenho a minha forma de me comunicar, eu tenho o meu tom de voz, pronto, agora eu me posiciono. E aí, isso vai gerando essa fidelização na cabeça do seu público. Sim, muito legal. Tudo isso que você está falando, e eu estava aqui me lembrando de várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é médica, é uma mulher, enfim, boa profissional, gosta muito de conversar quando a gente sai. Sabe, um dia eu vi um negócio na internet, assim, várias, né? Aqui fala muito, aqui só escuta. Ela é a que fala muito. Mas ela tem um bloqueio com relação a fazer palestra, a aparecer, assim, fazer um podcast, por exemplo. Porque ela disse que quando ela era criança, adolescente, uma vez ela falou alguma coisa na sala de aula e os meninos fizeram chacota da voz dela, disseram que era uma voz muito fina. E aí ela não faz de jeito nenhum. Ela adora ler, ela adora essas conversas, assim, sabe? Mas ela não faz porque ela tem esse bloqueio, ela tem consciência que tem. Tá vendo como mas ela ainda não tanto foi. Que impacta, né? De fato. Eu já passei também por algumas experiências de conhecer algumas pessoas que tinham exatamente esse tipo de bloqueio. De lá na infância terem sido silenciadas, às vezes ali a criança quer falar, aí o pai diz assim, menino, cala a boca. Isso. Menino fala, não, menino quer conversa de adulto. Mas você não para que ele tem para dizer assim, filho, agora não é o momento e tudo. Porque daí você vai criando toda uma memória naquele cérebro, do mesmo jeito da situação da escola, da chacota. Vai criando uma memória que todas as vezes que aquela pessoa ela é exposta àquela situação, ela trava. Então, por isso é que é tão importante analisar, porque a forma como você vai passar a sua comunicação, ela tem que ser tratada ali antes, se houver alguma raiz a ser tratada. Então, às vezes, ela pode pensar assim, ai, não, minha voz. Mas até quando ela vai falar em público, ela pode até esconder mais a voz por medo. Então, ela precisa trazer isso, esse trabalho mais minucioso aí nesse lado psicológico, para que ela possa trazer isso expandindo, né? Essa comunicação expandindo, de fato.